7,28. E esse corte, Berê? Tem coisa aí. Teve um corte de câmera grotesco na vez do Iberê. A bolinha caiu no furo e ele cortou. Em 7,29 minutos foi o corte. Como você não derrubou nenhuma vez? Você teve corte de imagem no minuto 7,27? 7,33. Por que esse corte? Provavelmente derrubou a bolinha e tá enganando os inscritos. 7,28. Ele trafaceou, cortou o vídeo. Vamos fazer o seguinte, primeiro vocês decidam aí se é 7,28, 7,29, 7,33, que no final desse vídeo eu respondo essa pergunta, tá? Nesse vídeo eu vou comentar alguns comentários que apareceram naquele vídeo da bolinha que escala a parede de papelão e também vou responder alguns comentários do Twitter, porque tem uma galera muito legal que conversa comigo lá no Twitter. Se você quiser conversar também, é só me seguir lá, é @iberetenório, fechou? Marcos Macedo, aos 4h36, embebedar ou embeber? E o Jacó Lonkoff, 4h36, não seria embeber? O que eu falei? Depois eu vou embebedar com cola. E qual que é o certo? Embeber. Mas o que eu falei? Embebedar com cola. Qual que é o certo? Embeber. O que eu falei? Embebedar com cola. Eu falei errado. O certo é embeber. Embebedar é ficar bêbado. Então se você vai embebedar um papel com cola, só se você passar cachaça com cola no papel. Não faz nenhum sentido. O certo é embeber. Embeber quer dizer você colocar muito líquido em alguma coisa, né? Colocar uma coisa dentro de algum líquido até ficar muito molhado com aquele líquido. Então, sei lá, você pega um pedaço de estopa e coloca na água raiz. Você está embebendo a estopa na água raiz. Ou você pega uma bolacha e molha no café com leite. Você está embebendo a bolacha no café com leite. Foi mal aí. Lucas Silva, na minha cidade, bolinha de gude é boleba. Uma coisa legal dessas brincadeiras antigas ou desses brinquedos antigos é que em cada lugar eles têm um nome completamente diferente. Meu pai, por exemplo, que cresceu em Santo André, aqui na metrópole paulistana, diz que chamava de fubeca. Coloca aí nos comentários pra gente ver qual cidade você cresceu, não a cidade que você mora, a cidade onde você cresceu e como se chama a bolinha de gude lá. E se você não entende bolinha de gude porque lá chamava diferente, é aquela bolinha de vidro que eu usei para fazer o desafio. Channel Supreme Tech, uma dica. A plataforma tem que ser maior, porque a que tá aí não tá aproveitando todos os obstáculos. Fiz uma plataforma muito pequena, né? Pra falar a verdade, eu fiz esse jogo baseado num jogo que eu tinha visto uma vez que eu fui na World Skills, que é uma competição de habilidades profissionais. E aí eu vi lá um pessoal jogando isso e era com uma plataforminha pequena. E aí eu pensei, pô, se a gente fizer um U, ela vai alcançar quase todos os obstáculos, dá pra passar por quase todos os lugares. Mas se você fizer a plataforma reta, aí o ideal é que realmente ela vá de ponta a ponta, de um lado até o outro do jogo. De forma geral, eu acho que é melhor fazer ela reta, assim. A que eu fiz no jogo não ficou 100%. Faça em casa. Gostaria de saber o nome desse tabuleiro verde e azul. Verde ou azul? Que você usa de apoio na mesa. Já vi várias pessoas usando em outros canais. Bom, antes de tudo, esse negócio aqui acho que é verde, né? Eu tô enxergando verde aqui. A gente, inclusive, faça em casa. Tem um teste de daltonismo que a gente fez no Manual do Mundo, para você ver se você está enxergando as cores direito, tá? Eu vou deixar o link aí. Mas o nome disso aqui é base de corte. É uma base que serve para você não cortar a mesa no momento que você está trabalhando com estilete. Para quem usa muito estilete, que nem a gente que usa quase todo dia, faz muita diferença. Porque se você usar uma madeira, um papelão por baixo, rapidinho você acaba com essa madeira, com esse papelão. Essa base de corte aqui, sério, ela deve ter mais de 5 anos que a gente usa, fácil, mais de 5 anos que a gente usa no Manual do Mundo e tá toda manchada de cola, meio cortada assim, mas funciona super bem. Eu recomendo para quem usa de mais estilete. Isso aqui não é a coisa mais barata do mundo, essa deve estar custando uns R$50, ela tem 30 por 43. Se eu fosse comprar de novo, eu compraria uma maior, uma de 60 por 45, que é mais ou menos desse tamanho aqui, né? Porque às vezes eu sinto falta de poder cortar uma coisa maior com estilete. Quando é uma coisa muito grande, você tem que cortar aos poucos. Felipe Brandão, por que os planetas são redondos e não quadrados? Ah, mas essa resposta tem aqui no nosso livrinho querido Dúvida Cruel, tá bem no comecinho do livro. E os planetas são redondos
por causa da gravidade. Então a gravidade ela atrai toda a matéria que existe no planeta. O planeta tem uma gravidade muito forte e aí tudo vai querendo ir para o centro. Isso faz com que o planeta acabe ficando esférico. É mais ou menos como se você enrolasse um brigadeiro. Quando você vai enrolando um brigadeiro, você vai colocando força por todos os lados do brigadeiro, ele acaba ficando esférico, que é a forma mais estável da natureza. E é uma coisa muito parecida que acontece com uma bolha de sabão e é uma coisa muito parecida que acontece com uma gota d'água. Essas duas coisas acabam sendo esféricas ou geralmente quase esféricas, dependendo da ocasião, mas é porque a esfera é a forma natural das coisas quando tem alguma coisa puxando ou empurrando de todos os lados. Aliás, a gente vai lançar mais 4 livros do Manual do Mundo. São 4 livros que eu e a Mari vimos fora do Brasil e a gente tá trazendo para cá com o selo Manual do Mundo. São livros mais infantis. Agora que a gente tem crianças pequenas em casa, a gente vê quanto esses livros fazem falta. Então tá aí na descrição do vídeo o link desses 4 livros, você já pode comprar, tá? Dúvida do Paulão, 3-0 é goleada? Ô Paulão, tome vergonha nessa sua cara, né? É óbvio que 3-0 é goleada, mas só para quem ganha. Para quem perde, 3-0, óbvio que não é goleada. Isso quer dizer que quando o Brasil perdeu da França na final de 98 por 3-0, não foi goleada, mas foi uma baita de uma goleada quando o Brasil ganhou da Argentina por 3-0 no final da Copa América de 2007. Fechou? Woody, Iberê, que tudo sabes e que tudo vê, por favor me responda. Por que quando nos olhamos no espelho nos vemos bonitos e quando vamos tirar foto no celular saímos feios? Será? Olha, sinceramente eu não sei, mas eu vou chutar uma resposta aqui. Provavelmente é porque quando você tá no espelho, você consegue corrigir a sua expressão para ela ficar o melhor possível. Eu, por exemplo, sempre levanto as sobrancelhas quando eu tô no espelho, porque a minha testa é muito grande, um aeroporto de mosquitos, e aí eu acho que eu fico melhor de sobrancelhas levantadas, mas na foto isso fica estranho, então talvez você se acostume a olhar no espelho com uma cara que na foto não saia tão bom. É um chute, tá? Não faço a menor ideia se o que eu tô falando faz algum sentido. Eric Bertelli perguntou no Twitter, como faz pra gravar em um ambiente que tem crianças? Porque a gente não ouve nenhum chorinho ou a voz das suas filhas. Alguma experiência pra isso? Sim, tem uma experiência que dá muito certo, que é você gravar quando as crianças estão dormindo. A Melissa, ela tem 1 ano, então ela dorme 1 hora às 10 da manhã e ela dorme 1h30 às 4 da tarde. São esses horários que eu tenho para gravar, ou seja, eu só tenho 2h30 no máximo por dia para gravar, porque geralmente essa 1 hora da manhã eu aproveito para corrigir edição de vídeo, para responder e-mail, etc. Então na prática eu tenho que gravar todos os vídeos em 1h30. No Manual do Mundo, às vezes a gente demorava assim, tipo 20 horas para gravar um vídeo. Aquele da catapulta gigante, por exemplo, foi 1 dia inteiro para construir, depois 1 dia inteiro para dar uns retoques, depois mais 1 dia inteiro para testar a catapulta. Foram 3 dias de gravação, que deve ter dado umas 24 horas de gravação. É por isso que os vídeos aqui têm ficado muito mais simples. Essa é uma desvantagem, é uma coisa que me entristece um pouco. Ao mesmo tempo é uma coisa boa, porque as coisas que a gente tá fazendo agora são legais de fazer em casa. Então retoma um pouco, tinha muita gente que reclamava que os vídeos eram muito difíceis, não dava pra fazer em casa. Geralmente aqui tá dando pra fazer em casa. Mas esse negócio de fazer dormindo nem sempre dá certo. No vídeo da escrivaninha, a Melissa invadiu um pouco. Edu Ribeiro, sou seu fã, um dos melhores canais do YouTube, sou sorocabano também. Agora, parei por aqui. Esse é o primeiro vídeo seu que não vou assistir. Conteúdo BBB não dá. Abraço. Separei esse comentário do Edu porque é um dos mais educados que falam do BBB, porque a maioria que cita BBB já vai com o pé na porta, se desinscreve do canal, xinga, tem uma reação meio doentia quando a gente fala de BBB. Sinceramente, eu também não sou fã do BBB. Não acho um programa legal, não vejo muita graça, me parece um pouco perda de tempo, é um entretenimento que não me atrai. Mas se alguém falar de BBB perto de mim, tudo bem, tipo, cada um assiste o que quiser, não tem problema nenhum. Eu acho que tá rolando, sinceramente, uma intolerância. As pessoas, quando ouvem falar de um tipo de música que elas não gostam, de uma religião que elas não gostam, de um partido que elas não gostam, elas estão começando a ter um chilique, um ataque de loucura. Gente, isso aí acaba virando um ponto fraco para você, acaba virando a sua kriptonita. É horrível, isso é intolerância. O mundo vai diminuindo para quem pensa assim. Então, pelo fato de eu não gostar de BBB, não significa que eu não posso fazer uma brincadeira, fazer algum tipo de piada. Foi isso que a gente fez nesse vídeo. O vídeo não fala absolutamente nada sobre o BBB. Eu só falo que eu vi isso no BBB, e nem vi, na verdade. Vi uma foto do negócio, tanto que eu acabei fazendo meio diferente, teve bastante gente que reclamou. Vamos tentar ser um pouco mais tolerante, né? Quando a gente vê alguma coisa que não gosta,
A gente precisa ter um ataque histérico? Não, né? Acho que o mundo não fica melhor assim. Giovana, infelizmente, com Y. Pô, Giovana, tudo bem, tá sussa. Prefere o espaço ou o fundo do mar? Eu prefiro o fundo do mar porque em breve eu conhecerei o fundo do mar com o submarino do manual... Esse submarino ia sair no meio do ano agora, mas por causa da quarentena, tá super longe, ficou lá em São Paulo, a gente tá aqui em Piedade, no interior de São Paulo. Sinceramente, eu não acredito que essa quarentena vá ser curta. Então, eu tenho alguma esperança ainda que ele seja o primeiro vídeo de 2021. O submarino tá quase pronto, ele tava com os vazamentos ali que a gente tava chegando no ponto de consertar, o teste da piscina já tava marcado, mas a gente teve que cancelar tudo por causa da quarentena. Alisson Dias, qual é a sua estratégia para não enlouquecer nessa quarentena? E Ramon, tem mantido alguma rotina de exercício? Eu acho que a resposta dessas duas perguntas tem tudo a ver uma com a outra, porque eu tenho sim feito bastante exercício físico e é isso que não me deixa enlouquecer em geral, na minha vida, não é só na quarentena não. Depois que eu comecei a fazer exercício toda semana, isso faz já uns 2 anos, melhorou muito a minha concentração, eu tô muito mais calmo, muito menos ansioso, durmo melhor e tudo mais. Eu fico procrastinando menos. Aqui na quarentena, eu tenho feito musculação 3 vezes por semana. Eu dei uma baita sorte porque eu comprei uns pesos numa promoção, numa loja que ficava super longe de casa, mas tava com preço bem baratinho e trouxe pra cá na quarentena. Então eu tô conseguindo fazer musculação à distância com o professor e isso tem me ajudado bastante. Eu tento também correr pelo menos uma vez por semana aqui no quintal. Fiz um percurso de 53 metros e meio aqui e eu tenho que dar 94 voltas para fazer 5 km. Mas eu já fiz isso 2 vezes e é muito bom. Então, inclusive minha concepção de corrida, eu gostava muito de correr na rua, correr por espaços assim que você corre 5 km sem repetir o percurso, sem passar 2 vezes pelo mesmo lugar. Agora tá sussa. Se eu pegar uma rua de 100 metros, para mim é como se eu estivesse numa raia. Elessar, quero saber como eu lido com o fim das coisas durante a quarentena. Com o fim dos biscoitos no armário, o fim da paciência, o fim do relacionamento. Elessar, o fim do relacionamento é bem triste. Apesar disso, tem pessoas que estão passando por coisas muito piores, que é o fim da vida das pessoas que elas amam. Então, o que a gente está vivendo agora, eu acho que é muito parecido com uma guerra. No Brasil, isso não chegou tão forte ainda, mas infelizmente eu acho que vai piorar pra caramba. O único jeito positivo de encarar isso que eu vejo é pensar que a gente vai ter um recomeço depois de tudo isso. E esse recomeço é a chance de a gente acertar coisas que estavam erradas, é a chance de a gente literalmente começar de novo em uma série de coisas que estavam meio tortas na nossa vida. Não estou dizendo isso do seu relacionamento, talvez fosse uma coisa que você gostasse muito, talvez fosse a melhor coisa da sua vida, mas a gente vai ter que recomeçar de novo depois de tudo isso, porque o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia. Alencar Diniz, alguma vez já te convidaram para ser apresentador de TV? Falo de um programa seu mesmo. Já, Alencar, e essas propostas surgiram aos montes no começo do Manual do Mundo e a gente nunca aceitou praticamente nada, aceitou uma vez fazer uma série para Cartoon, porque fazer um programa de televisão, na maioria das vezes, 99% das vezes, implica em parar de fazer vídeo pro YouTube. E aí não é um negócio legal. Tipo, o que eu gosto é fazer vídeo pro YouTube. Uma televisão tem uma série de desvantagens, ainda que eu tenha um programa meu, não sou eu que mando no meu programa. A televisão tem uma cadeia de comando ali, um monte de chefe, um monte de gente, e acaba saindo uma coisa que não é exatamente o que você queria no começo. Por isso que a gente não faz muito para televisão. Isso não quer dizer que a gente nunca vai fazer. Se surgir alguma oportunidade de fazer alguma coisa muito bacana, talvez a gente faça, mas sempre tomando muito cuidado com o canal para não deixar o canal às moscas. Pietro, essa aqui é pesada. Não vai ser mais pesada do que a do Elessar, mas tá valendo. Por que o mosquito não evolui para que o veneno dele não cause mais coceira em nós? Assim eles poderiam sugar nosso sangue com muito mais facilidade. É uma pergunta de biologia sobre evolução, não é minha especialidade, mas nem que a vaca tussa. Só pra você ter uma ideia de como isso é mais complicado do que parece. Se o mosquito picasse a gente não sentisse, o mosquito poderia picar mais gente, seria bacana pro mosquito. Ao mesmo tempo, seria muito ruim pra gente. Isso quer dizer que as pessoas que têm uma sensibilidade para coceira talvez tenham sobrevivido melhor às picadas de mosquito ao longo da história. Vamos lembrar que as picadas de mosquito elas trazem dengue, elas trazem chikungunya, elas trazem um monte de malária, um monte de doença. Então as pessoas morrem por causa de picada de mosquito. E quem não tem sensibilidade nenhuma vai morrer mais fácil. Isso quer dizer que talvez tenha havido uma seleção aí de pessoas que são mais sensíveis à picada de mosquito. Então a questão pode ser vista do ponto de vista contrário, do ser humano, não do mosquito. Mas isso é só uma hipótese, uma possibilidade. É só pra gente entender como isso não é simples. Vinícius, você e a Mari já cogitaram morar definitivamente no interior? É uma
uma pergunta muito boa, Vinícius. A gente já tá aqui faz mais de 40 dias sem sair dessa casa. E aí você vai começando a perceber quais são as coisas que realmente te fazem falta e quais são as coisas que não te fazem falta. Pra mim, por exemplo, é muito bom estar aqui porque o ar dessa cidade é 1000 vezes melhor. Eu vejo os meus pais, eu tenho ido na casa da minha mãe, mas eu preciso conversar com ela pela janela, porque a gente não pode ter contato, né? A cidade é muito mais calma, é muito mais tranquilo de ir para um lugar para o outro, mas também não estou vendo meus amigos daqui, porque não dá para ver ninguém. Ao mesmo tempo, São Paulo é muito mais legal para trabalhar. São Paulo é uma cidade boa em que a gente pode fazer reunião, pode ter acesso a uma série de coisas difíceis de conseguir. É uma cidade muito bacana para gravar, porque você encontra vários lugares diferentes. E a equipe do Manual do Mundo tá lá, são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo, que são muito bacanas, que a gente se esforçou muito para conseguir juntar essa turma. Tem a casa nova que a gente tá reformando para ser a sede do Manual do Mundo. Tem uma casa nova que a gente tá reformando para ser a nossa casa. Tudo isso tá lá e tem feito bastante falta pra gente. Mas vamos então responder aquela pergunta lá do comecinho do vídeo. Todo mundo que tava dizendo que eu trapaceei no joguinho lá da bolinha que escala a parede. Antes de tudo, vamos pensar numa coisa. Por que você confia em alguém? O que te traz confiança em alguém? Pra mim, é a história daquela pessoa, a história da relação que você tem com aquela pessoa. Se aquela pessoa mente muito pra você, você passa a não acreditar mais no que ela fala. Se ela dá várias informações que ao longo do tempo você vai vendo que são verdadeiras, né? Que às vezes são até sensíveis, você acha que é mentira, mas no final você descobre que é verdade, você vai construindo uma confiança com aquela pessoa. Então a confiança é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. Aqui no Manual do Mundo, a gente não publica nada falso. A gente não publica uma experiência, por exemplo, que o resultado é mentiroso. A gente não publica nenhuma fake news, nenhum motor de energia infinita. E quando eu tô fazendo alguma coisa e meu desempenho é ruim, vocês ficam sabendo. Então, por exemplo, naquele vídeo em que a gente mostrou o campo de futebol que gera energia, eu fui jogar futebol com a galera lá do Morro da Mineira. Vocês podem ver que o meu futebol não é aquelas coisas. Quando a gente fez aquele vídeo em que eu tive que escalar o paredão lá subindo com o nó de escalar penhasco, vocês viram que eu quase morri no meio do caminho. Então, se é pra passar vergonha, eu passo e não tem problema nenhum. Eu espero que isso tenha construído algum tipo de relação em que vocês sabem que quando eu perco e não tem problema nenhum. Nesse caso, eu ganhei o jogo sim em 48 segundos. Na edição a gente acaba cortando tudo que é inútil no vídeo. E teve uma hora que eu fiquei enrolado ali, com a bolinha de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, fica meio sem graça, o editor passou a faca pro vídeo não ficar chato. Mas teve muita gente que se incomodou, achou que eu tinha roubado no jogo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora, pra terminar esse vídeo, o take inteiro, os 48 segundos em que eu joguei. E aí vocês vão ver que de fato eu não menti, eu consegui fazer em 48 segundos porque eu acho que acabou ficando meio fácil aquele percurso que eu fiz. A Mari também conseguiu fazer muito rápido, só no finalzinho que ela se enrolou ali e acabou perdendo. Se vocês forem fazer esse jogo, façam do jeito um pouco mais difícil porque acaba ficando meio sem graça a brincadeira. 48 segundos é muito rápido. Beijo pra vocês. Começou. Ai, 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 ai. Não. Ah, tá quase, Mary. Eu não sei como desviar daquela bolinha que eu botei no meio. Eu achava que era pra enfiar na bolinha, no buraco. Não, é no quadrado. Ah, muito rápido. 49 segundos. Olha só, no fim das contas deu 47 segundos, hein? No primeiro vídeo eu falei 49, depois 48 e era menos tempo do que eu tinha dito.